Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pet B2B, o programa que faz a diferença no mercado pet. Aqui falamos de empreendedorismo e gestão com a presença de grandes nomes do setor, empreendedores, representantes e empresários de sucesso. O nosso propósito é ampliar a sua visão de negócios. E hoje, você já sabe, né? Já nos segue nas redes sociais, @programa Pet B2B no Instagram e no LinkedIn e YouTube. Siga-nos no canal Pet Lovers TV. Maratone na playlist dos nossos programas. E hoje, agora sim, o nosso convidado especial é Eduardo Santos, gerente comercial da Monta Pet. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Olá, Patrícia. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Oh, maravilha! E o público pet vai amar saber novidades, exclusividades da Monta Pet, hein, Eduarda? Gostaria de que você contasse um pouquinho pra gente, pro nosso público aí, um pouco sobre a sua trajetória profissional, Eduardo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que o Eduardo está no alto dos seus 43 anos de idade aí, casado com a Santa Fabiana, né? E eu sempre falo isso porque como a gente atende o Brasil inteiro, roda o Brasil inteiro, isso demanda muito tempo, né? E ela tem que ter uma paciência com a gente. Papai do Miguel, de 6 anos, e da Maria, de 1 ano e 2 meses, né? Que são as coisas mais lindas do mundo. E nessa trajetória do Eduardo, né, profissional, eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade com o meu pai, na barbearia do meu pai, né? Então, Eduardo já foi de barbeiro a camelô, né? E está aqui hoje empreendendo no mercado pet. Eu gosto de dizer que não só no mercado pet, mas também no varejo, né? Estou no varejo aí há já muitos anos e eu sempre ilustro que isso é a arte de se relacionar com pessoas, né? Então, quando você ama o que faz, quando você gosta realmente do que faz, isso se torna leve, né? Quando você entende que o propósito é levar solução para os seus clientes, isso é muito legal. Então, aos 13 anos de idade, eu já fazia uma espécie ali de psicologia com os nossos clientes, né? Atendendo ali na barbearia do meu pai. Às vezes os clientes chegavam ali, a última coisa que ele precisava era cortar o cabelo, né? Ele queria falar do time, das alegrias e das tristezas da vida, né? Posteriormente, fiz faculdade de publicidade e propaganda, sou formado em publicidade e propaganda pela Faculdade Estácio de Sá aqui de Belo Horizonte, mas aquela veia empreendedora me levou para outros rumos. E daí eu empreendi no mercado popular, no shopping popular. Fiquei 10 anos, né, no shopping popular, cheguei a ter 6 boxes ali dentro, com vários funcionários ali, e onde, particularmente, eu considero que foi a minha faculdade de varejo. Ali, sim, eu tive uma grande noção do que é atender os clientes e responder esses anseios ali de um mercado tão dinâmico, né, de um mercado tão competitivo, que é um shopping popular. No qual você atende pessoas com diferentes características, idades e origens, né? E foi um aprendizado assim, muito profundo. Eu me considero formado na faculdade de varejo nesses 10 anos ali de empreendedorismo. Foi muito bom, foi muito legal. Encerrei essas atividades. Eu tenho até hoje um outro negócio que eu, como empreendedor, né, eu adoro empreender, que é no ramo da alimentação, que é uma espécie de rotisseria, né, que é como é conhecido em São Paulo, e eu tenho um sócio lá, isso já tem por volta aí dos seus 14 anos, então a gente tem um empreendimento já de muitos anos também, e eu tenho 8 anos aqui no Grupo Busatos, né, aqui na Monta Pet, no qual a gente vem trabalhando aí, montando e ajudando os empreendedores pet aí Brasil afora. Meu Deus, tem que ter um tempinho pra Santa aí então, hein? Porque você trabalha, hein, homem? Trabalhar é maravilhoso, né? Eu adoro. É maravilhoso. Parabéns, viu? E você pode compartilhar com a gente a história da Monta Pet e como que tudo começou? Olha, a Monta Pet, ela faz parte de um grupo chamado Grupo Busatos, tá? O Grupo Busatos, ele existe há quase 30 anos. Ele foi fundado por Marcelo e Gilberto Busatos, são os 2 irmãos que estão na operação até então, né? Eu estou aqui na nossa sede fabril aqui em Betim, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, e esses 2 irmãos, eles construíram toda a história da indústria
que eles têm hoje é em cima do varejo farma, do varejo dessa área de saúde humana que atendia não só farmácia humana, atende hospital humano e atende laboratórios no Brasil inteiro. Feito isso, em 2017, eu falo que o mercado pet bateu a porta do Grupo Busatos, porque nós montamos uma loja numa cidade aqui do lado, nós montamos uma loja de farma, né? E a cliente alugou a nossa primeira cliente pet, ela alugou uma loja do lado e falou assim, nossa, essa loja ficou muito bonita, quem montou isso para vocês? Falou, o pessoal da Busatos, mas lá só se monta farmácia, né? Então, literalmente, ela foi na nossa fábrica, bateu a campainha lá na fábrica antiga e falou, olha, estou com um projeto pet para ser desenvolvido. E a gente falou, puxa vida, um projeto pet não é nossa praia, mas o mercado tem crescido e vamos entender. E eu falo que de 2017 foi exatamente nesse ponto que o Eduardo veio fazer parte aqui dos quadros aqui da Monta Pet. De lá para cá, já são mais de 1.000 lojas montadas aí Brasil afora, e lojas de todos os tamanhos, todas as características, para atender todos os públicos aí. Então, o mercado pet, ele bateu a porta do Grupo Busatos e aí sim nasceu a Monta Pet. Gente, que maravilha! Depois vamos colocar o crédito para essa pessoa aí, hein? Olha, que visionária, né, Eduardo? A Franciane é uma grande cliente, nós já montamos 3 lojas para ela aí, é uma querida, enfim, já contei essa história para ela, inclusive, a gente já fez até algumas participações aí contando essa história e a gente tem grande estima por ela. Um grande abraço para ela em nome do programa. E qual foi a necessidade, assim, Eduardo, do mercado que motivou a criação em si da Monta Pet? Vamos prolongar um pouquinho mais essa história aí. Olha, eu vou para contar essa história, eu vou voltar um pouquinho no mercado farma. O Grupo Busatos, ele cresceu ao longo dos anos e hoje é líder no mercado em montagem de drogarias e farmácias no Brasil, porque esse mercado ele se profissionalizou muito ao longo dos últimos anos. E nós vimos um farmacêutico que assinava por diversas farmácias, vendia sem nota, e a gente cresceu com esse mercado que hoje não cabe mais no mercado farma. Né? Hoje não tem a menor possibilidade de ter uma farmácia que não tem um farmacêutico responsável, que trabalha, vamos dizer assim, sem nota. Isso acabou. Isso no mercado farma não existe. O pet ele vem sofrendo essa transformação neste exato momento. O mercado pet ele vem profissionalizando de uma forma tamanha que não cabe mais espaço para amadores. Então, nesse desenvolvimento, nós percebemos a transição da casa de ração para o pet shop. Nós percebemos a transição do bichinho de estimação que saiu do terreiro, entrou para dentro de casa, e de dentro de casa subiu para cima da cama e dorme junto com o tutor. Então, para atender esse público cada vez mais exigente, nós entendemos o mercado e colocamos toda a nossa indústria e toda a nossa capacidade produtiva à disposição do mercado, criando, assim, ambientes de compra no qual a jornada de compra é a melhor possível. Porque eu falo muito isso, o mercado, seja ele qual for hoje, de varejo, ele precisa entregar experiência de compra para o cliente. E nessa experiência de compra para o cliente, inclui até mesmo um bom layout, uma setorização correta, mobiliário e aí vai, né? Sim, é aquele produtinho que tem que estar naquele exato local, na visão certinha do cliente que vai passar, né, do tutor em si. É tudo estratégico, né, Eduardo? Exatamente. E nessa hora é muito importante a gente saber a diferença entre o consumidor e o shopper, né? É para quem vai esse produto, né? Quem vai pagar a conta? E esse produto é consumido para quem? Então, isso tudo é muito importante, você saber identificar para este produto estar não só muito bonito nas gôndolas, mas também em um ponto estratégico no qual vai aumentar essa venda, e eu falo que essa é uma das nossas missões. Apesar de sermos
a maior indústria de mobiliário pet do Brasil, eu falo que o mobiliário não é tanto a nossa preocupação. A primeira preocupação nossa é aumentar a venda por metro quadrado de loja. E para aumentar a venda por metro quadrado de loja, eu preciso conhecer meu cliente e trabalhar o projeto dele com todas as ferramentas que a gente tem disponível aqui. Meu Deus, é trabalho, hein? E na sua visão? É trabalho, é foco ali. E na sua visão, Eduardo, como que evoluiu o mercado pet, assim, nesses últimos anos? Entendi. Olha, esse mercado ele evoluiu da seguinte forma. Essa transição, ela ocorreu... Antigamente a gente tinha o dono da loja como centro e foco do negócio. Então eu tinha a casa de ração do seu João, a casa de ração do Pedro e por aí vai. Com isso, o senhor João era quem abria, quem fechava, era ele quem comprava, ele quem vendia, era ele que fazia tudo e por aí vai. E uma característica muito grande disso é o posicionamento dos produtos dentro da loja. Nesta característica, foi o auge dos móveis de madeira, vamos dizer assim, de madeira de lei, madeira nobre, né? Sucupira, jacarandá e por aí vai. Você encontrava muitos balcões desse jeito e do famoso vidro conectivo. Então, antigamente a gente ia nas lojas, a gente encontrava aquele vidro todo quadriculadinho, né, que bate com martelo de borracha. Você consegue desmontar e montar uma loja ali. E isso fez sucesso durante muito tempo. O mercado evoluiu e esse foco saiu de você me procura, eu pego o produto e te passo o produto, para eu começar a colocar alguns produtos do lado de fora na área do salão de venda, para que o meu cliente já começasse a ter contato com esse produto e fazer um autosserviço, vamos dizer assim. Então, a indústria, percebendo isso, ela trabalhou fortemente ali com displays, né, com trabalho de ponta de conta, que isso acontece fortemente até hoje, e por aí vai. Só que teve uma contrapartida que o foco não era mais o seu João, era a massificação de produto no ponto de venda. Então, isso acontece fortemente até hoje, né? A gente atende o Brasil inteiro, diversas nuances e todas as características aí. Então, a gente chega em loja que é literalmente abarrotada de produto, que você não consegue transitar dentro da loja, muito menos identificar se aquilo é um pet, se aquilo... O que é? Se você está entrando no estoque da loja ou está entrando no salão de venda. Porém, e aí tem um grande problema nisso tudo. Aliado a uma falta de sistema de gestão, aliado a uma falta de controle de produto, esse empresário, ele, às vezes, ao ser procurado por determinado produto, ele não sabia se tinha, estava vencido, falava que não tinha, o cliente ia embora, e era uma confusão, e tudo isso se resume em venda. Isso faz com que venda menos, né? Porém, hoje, com a evolução desse mercado, eu preciso olhar não mais para a massificação de produto, nem muito menos um salão de venda confuso. Eu preciso olhar para a característica de compra do meu cliente, que a gente sabe que é um público esmagadoramente o público feminino, ok? Que por característica decide compra em 80% da característica de compra desse público feminino é no olhar. E para comprar com o olhar, o público feminino, ele gosta de um ambiente bonito, layoutizado, no qual o marketing sensorial, ele vai funcionar bem. O pessoal um dia me perguntou, Eduardo, mas o que é marketing sensorial? Eu falei, vou te explicar agora. Você precisa fazer com que todos os sensores do corpo desse cliente sejam bem atendidos dentro do seu salão de venda. A temperatura esteja ok, a iluminação esteja ok, o odor do seu banho e tosa vai depor muito contra ou a favor do seu negócio, igualmente o som do soprador que vai sair lá de dentro. Então, eu preciso de tudo isso funcionando de uma forma harmônica para que eu entre no meu ponto de venda, a cliente vai entrar no ponto de venda, vai se sentir confortável bastante para que essa jornada seja o mais longa e duradoura possível, e cada vez que você conseguir deixar o cliente 1 minuto a mais dentro da sua loja, pode ter certeza
que seu ticket médio com esse cliente vai ser aumentado. Então, essa evolução, ela sai lá desde um vidro conectivo, na montagem de loja, lá desde os produtos que ficavam todos enclausurados atrás do balcão, para que eu tenha totalmente um produto, uma loja hoje de autosserviço, bonita, iluminada, com cheiro bom, acessível, bem iluminada, com layout muito bonito e adequado ao que sua loja esteja proposta ali no bairro, na sua cidade, e aí vai, né? Sim, sim, e a mulherada engrandece os olhos, né? E aí a compra é certa. Ô Eduardo, e quais são hoje, assim, os principais modelos de negócio no setor pet? Olha, você falou, eu falei de casa de ração, né? A casa de ração existe ainda, tá, pessoal? A casa de ração existe num modelo, vamos dizer assim, numa versão 2.0, né? E nós auxiliamos muitos clientes que trabalham com a granel, que vão trabalhar ali com esse público, que estão em determinado bairro, que isso é um produto que não só rentabiliza legal, mas traz muito cliente também para a loja. Então, tudo que eu estou falando aqui é de rua, é de loja, é de conhecimento lá na ponta, é de estar junto com os seus clientes no dia após dia aí. Então, hoje a gente tem, desde a casa de ração, o pet shop de bairro, vamos dizer assim, aquele pet shop que está ali, que é genuinamente um pet shop, ele não tem o serviço de estética, serviço de banho e tosa, e muito menos ele tem um serviço clínico, né? Ele não tem a sua área veterinária. Eu tenho genuinamente também o serviço de estética, que a pessoa ela é boa naquilo. Eu conheço grandes empresários que não vendem um produto e trabalham com a estética e são fera e estão voando aí. E tem também aqueles empresários que são os veterinários. Então eles querem e focar no serviço da veterinária, da saúde. Eles não misturam com venda de produto. Tem também essa característica que tem o pet que tem todos esses três. Particularmente o Eduardo acha que esse é um pilar, quando bem gerido, quando bem administrado, faz muito bem, que a retenção é melhor, você vai atender aquele cliente que quer a vacina, que quer a estética, que quer o produto, está tudo certo. E de alguns anos para cá, Patrícia, o que tem acontecido é o seguinte, o mercado agro, de olho nessa evolução e avanço do mercado pet, hoje a gente tem cada vez mais aquelas agropecuárias migrando para o pet e não abrindo mão das suas origens, e a gente tem as famosas agropet, né? Então, isso é até muito interessante e legal, porque toda vez que chega um cliente desse perfil para a gente, eu vou conversar. O pai abriu a loja há 30, 40 anos atrás, era um veterinário de animal de grande porte e tal, e os filhos hoje estão assumindo a operação. Isso é muito legal, a gente vê essa transformação, e a gente tem grandes e grandes cases que isso aconteceu com um grande louvor, né? Que hoje rentabiliza muito bem essas lojas. É muito legal. Nossa, que incrível! E o que diferencia cada um desses modelos e quais têm mais potencial, Eduardo? Olha, essa diferenciação, eu costumo dizer que é uma característica que no nosso briefing com o cliente, eu procuro saber a origem do empresário. Isso é muito importante, porque a origem do empresário vai fazer todo o diferencial lá na ponta. Tem um empresário genuíno que ele quer colocar dinheiro e tirar dinheiro. Ele é um investidor, ele é formado em administração, ele vai contratar profissionais para trabalhar para ele, ok? E normalmente, às vezes, esse empresário, ele abre nesses três pilares, de estética, varejo e a clínica veterinária. Tem um outro que vem do setor de estética. Ele prefere o serviço de estética, ele não é comerciante, né? É uma característica muito legal. Ele não sabe vender e tem uma dificuldade enorme para fazer pacote de clubinho, para comercializar isso, e toda empresa que não vende, fecha, né? Igualmente, o veterinário. Eu vou conversar com o veterinário, eu tenho grandes clientes, é muito legal,
E eles são veterinários da sua essência. Rapaz, você não vai querer colocar nenhuma ração medicamentosa para vender aqui no seu hospital? Eu falei, não quero, Eduardo. Aqui eu quero tratar do meu serviço. Então, assim, o grande diferencial desses 3 segmentos, assim, que eu trato como varejo, estética, veterinário, é exatamente isso. Eu preciso saber essa origem, até mesmo que o Eduardo profissional possa orientar melhor o que essa pessoa pretende, o que essa pessoa quer caminhar e vai performar melhor. Agora, qual que é o modelo ideal? Eu tenho uma preferência, tá? Mas o modelo ideal é o modelo que vai fazer com que aquela pessoa se sinta bem. O modelo ideal é um modelo que vai fazer com que o empresário fale assim, eu sou bom nisso, eu não quero mexer com outra coisa porque não é a minha área. E eu também não quero contratar mão de obra de serviço porque hoje está muito difícil. Mas ao ponto, eu falo que isso é tão interessante, mas ao ponto que eu tenho clientes que têm mega lojas, que é veterinário, mas não dá uma vacina dentro da loja, nenhuma das suas lojas. Ele é veterinário por formação, atuou muitos anos como veterinário, mas se entendeu um empresário do varejo no meio disso tudo. Então, eu falo que nessa miscelânea aí de modelos e formatos de negócio, é muito bacana porque a gente consegue ajudar hoje, graças a Deus, 1000 lojas depois montando aí, a gente consegue transitar muito bem em qualquer formato e por aí vai. Oh, maravilha, que número lindo! E qual é a principal matéria-prima utilizada pela Montapet e por que essa escolha? Olha, a Montapet é uma indústria de mobiliário em MDF. E eu explico por quê. Vou voltar um pouco lá naquela evolução do mercado, tá? Desde a saída do vidro conectivo, nós passamos pela montagem em aço, funcionou muito tempo, era sinônimo de durabilidade e robustez, tá? Até a chegada do MDF de forma industrial, ok? O MDF de forma marcenaria, ela não funciona para o varejo. E é qualquer varejo, não é só o varejo pet, não. A marcenaria, ela não funciona para o varejo. Por quê? Não tem capacidade de carga, eu não consigo ter alteração de prateleiras, prateleira para gancho, por aí vai, entregando a dinâmica que o varejo requer. Já nós, da Montapet, nós somos uma indústria de móveis em MDF para o varejo pet, ok? E nisso, eu tenho uma equipe aqui de engenharia, uma equipe de projetos que vai fazer cálculo de capacidade de carga. Eu tenho essa equipe que vai fazer o estudo que as minhas prateleiras são ajustáveis, ou seja, o mercado pet com suas características de produto que muda constantemente, né, Patrícia? A gente sabe que o mercado tem produto alto, baixo, largo, estreito, de todo jeito, e está mudando. Nós estamos conversando nesse exato momento e está lançando produto nesse exato momento. Exato. Então, o mobiliário, ele precisa acompanhar essa dinâmica. Então, os nossos clientes, eles têm essa facilidade nos mobiliários de subir prateleira, descer prateleira, tirar uma prateleira e fazer aquele espaço na gôndola ali virar de gancho, né? Então, isso facilita bastante. Agora, o MDF, ele faz uma coisa que o aço não faz. O MDF, ele conversa melhor com essa cliente que compra esmagadoramente num ambiente bonito e layoutizado. Estou olhando para você agora e estou olhando o painel ripado em MDF que tem atrás de você. Que coisa linda. Imagina esse painel de aço. Não funciona, né? Então... Sim! O MDF, ele tem essa característica de entregar conforto, de entregar esse aconchego que adentrou ao varejo hoje. Então, hoje é impossível você chegar numa área, num supermercado gourmet, num pet shop legal, vamos lá, numa farmácia bacana, que você tenha mobiliários em aço
100%, porque isso é frio, o aço é frio, ele não consegue transmitir esse aconchego. E a gente usa a palavra aqui, buticalização, que o MDF entrega, né? Então, para conversar melhor com o público que predomina a compra do nosso negócio e fazer com que as vendas subam, a gente utiliza o MDF. Coisa linda, coisa linda. Pessoal, vocês estão gostando dessa entrevista? Eu tô adorando. Você aí, gostaria de estar participando do nosso programa, assim como o Eduardo? Você pode, então, entrar em contato com a nossa produção pelo Instagram, @programa PetB2B, ou pelo nosso WhatsApp, 11 97739 0131. Queremos contar a sua história e a sua trajetória. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho e já voltamos. É só um minuto. O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Ah, os pets. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. Sala, quarto, cozinha e banheiro, porta, janela, parede e chuveiro. E o que é que falta? Falta você. Na Plano e Plano cê conquista seu AP. Shopping, parque, tudo bem pertinho. Nada fica longe, transporte é vizinho. E o que é que falta? Falta você. Na Plano e Plano cê conquista seu AP. A porta tá aberta, Você pode entrar. tem em todas as regiões. Pode procurar. É, na Plano e Plano. Pode confiar. A gente constrói, você chama de lá. E o que é que falta? Falta você. Falta você. Na Plano e Plano você conquista seu AP. A Plano e Plano tem um imóvel para você chamar de lar. Descubra em planoeplano.com.br. Plano e Plano, do concreto para sua vida. E o que é que falta? Falta você. Friskies coloca sabores incríveis, nutrição balanceada e refeições divertidas em cada pacote. Uma aventura para cada gato. Pronto pra brincar? Friskies. Sem corantes artificiais. Alimenta a diversão. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube e registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo.
aqui de volta! E agora eu quero falar com você, empresário e lojista. Venha fazer parte do programa Pet B2B, um programa focado no mercado B2B, com uma audiência incrível que atinge todo o Brasil e mais de 198 países. Sua marca estará em destaque no canal Pet Lovers TV e nas maiores plataformas como Claro TV+, Box Brasil Play, Roku, Amazon, Soul TV, Maxcloud TV e Olé TV e mais ainda. Estamos também nos aplicativos para celulares. Venha divulgar a sua marca e seus produtos, aumentar a sua visibilidade e impulsionar as suas vendas agora mesmo. Entre em contato com a nossa produção e saiba muito mais. Recadinho dado, pessoal, e agora nós vamos retornar à nossa entrevista com um convidado especial, Eduardo Santos, gerente comercial da Monta Pet. Eduardo, estou encantada com essa entrevista, estou adorando, já conhecia, né, pelas redes sociais. Estaremos em breve juntos na feira Pet South America, né? Já comentamos isso com os bastidores. E vamos lá, Eduardo, vamos continuar com essa entrevista maravilhosa. Além de mobiliário, vocês oferecem outros produtos ou serviços? A gente falou um pouquinho no primeiro bloco, né, sobre o material, mas teriam outros produtos e serviços? Sim. Patrícia, para a gente poder fazer uma boa entrega de mobiliário para os nossos clientes, nós precisamos fazer um bom plano de layout. Existe o plano de negócio, correto? Certo. A gente precisa de um plano de layout. E o que consiste esse plano de layout? Um trabalho de consultoria mesmo, né? Esse trabalho de consultoria, eu entendo diversas nuances daquele cliente. Local onde ele está inserido, o público que ele vai atender, o espaço físico que ele tem para isso, né? Ali eu preciso saber se ele tem ou não uma capacidade de estocagem de produto ou não, quem é esse empresário, como eu havia dito, de que origem ele é, se ele quer ser empresário, se ele tem uma pegada mais veterinária, mais estética, isso tudo vai desaguar em informações para que a minha equipe de projetos possa atuar em cima. Então, sempre a gente toma muito cuidado porque é um projeto feito no mínimo a duas mãos, porque é as necessidades desse cliente, as características dele, unido à nossa expertise, aquilo que a gente já viu, já fez e está atuando no mercado. Então, um layout assertivo, eu entrego muito além de mobiliário, eu vou entregar esse serviço de consultoria e esse serviço do setor de projetos, que a gente tem aqui uma turma muito capacitada. E a nossa equipe de projetos, ela é uma equipe muito diferente, né, da arquitetura convencional de rua, porque por mais capacitada que uma arquiteta seja, às vezes ela é muito legal para desenvolver uma casa, o guarda-roupa, a cozinha e por aí vai. Porém, para se desenvolver um projeto para uma loja de varejo, e varejo pet ainda, que tem várias nuances ali dentro, precisa de conhecer cada detalhe, precisa de saber de layout de loja. Eu preciso entregar uma informação da quantidade de ração que eu vou ter dentro da loja, onde eu vou colocar essa ração, qual que é a profundidade, a altura da gôndola, né? Onde vai ficar o meu setor de brinquedos. Eu vou ter ganchos à disposição desse cliente para ele pendurar ali os brinquedos, que é a maioria esmagadora, né? Ou ele vai ter dispenser dentro da loja para vender o a granel ou não. Como que vai ser a entrada de sacaria dentro da loja, né? Com os mini porta-pallets ou não. Então, assim, e isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo pequeno. Já me ligou cliente que falou, olha, eu tenho uma loja aqui de 30 metros quadrados, eu quero ter lá dentro 8 dispensers para vender ração a granel e é isso. Eu falei, bom, 30 metros, 8 dispensers, já não vai sobrar espaço nem para o balcão mais na loja, né? Então você tem
funciona. E através disso, a gente consegue ajudar muito bem os nossos clientes aí, dessa consultoria, né? Esse serviço que vai entrar antes do mobiliário dentro da loja, né? Pessoal, não é só um móvel bonito, né, Eduardo? É um trâmite bem trabalhado, né? É extremamente importante, tá? E toda vez que o cliente, quanto mais informação ele nos passa, melhor e mais assertivo é o projeto. Então, sim, hoje eu pego todos os nossos cases, todos. Raramente vai ter uma loja que, assim, fugiu um estudo de layout bem feito, ok? Sim, interessantíssimo. E vocês conseguem, claro, né, mas vem aí a pergunta, né, para o nosso público entender, vocês conseguem desenvolver qualquer projeto para loja e de qualquer tamanho, Eduardo? Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal porque vai da característica ali de loja, né? E vou te dar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o metro quadrado do Rio de Janeiro é muito caro, né? Então, requer o estudo de layout para a loja pet no Rio de Janeiro, ali no bairro Fogo, no bairro de Flamengo, em Copacabana, que tem um metro quadrado caríssimo, é muito legal, porque você precisa entender o mix de produto que o cliente atua hoje e, vamos dizer assim, melhorar esse mix dentro do novo espaço. Só que o espaço físico dele é o mesmo, ele não cresceu as paredes, né? Então, hoje a gente desenvolve projeto para lojas de 13 metros quadrados, eu já montei uma loja em São Paulo de 13 metros quadrados, e lojas de 2.000 metros quadrados só de salão de venda, né? Lojas de 700, de 1.000 metros quadrados só de salão de venda. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque seja ela uma mega loja, ou seja uma loja de 13 metros quadrados, a gente tem o maior carinho do mundo, né, com esses clientes, para que isso entregue um resultado na ponta e esse faturamento possa vir, né? E é tão legal que essa cliente de uma loja de 13 metros quadrados, aliado a outras estratégias comerciais, essa cliente, ela aumentou o faturamento dela em 80%. Olha para você ver como é que isso é gratificante. E essa estratégia, né, ela é uma estratégia, vamos dizer assim, testada e comprovada, né? Então isso é muito legal. Um estudo de caso complexo. E tem algum tamanho, assim, considerado ideal para alguma loja pet? Olha, tamanho ideal para loja pet hoje, ele não existe, tá? Certo. E eu vou te falar uma característica que vem acontecendo no mercado hoje. Essa característica é que cada vez as lojas, elas têm sido mais compactas, elas têm sido mais reduzidas. O porquê? Eu, particularmente, eu creio muito que isso tem a ver com o e-commerce. Então, o salão de venda, ele precisa ser mais otimizado, mais pensado. E aí, diante disso, a gente tem a plena certeza que cada vez mais é necessário estudar cada centímetro de layout de loja. Você não pode mais colocar uma gôndola e achar que está tudo certo, e colocar meia dúzia de produto e achar que está tudo certo, porque não está. Então, você precisa entender cada centímetro da sua loja. Então, essa é uma pergunta que as pessoas sempre nos fazem aqui, né? Qual que é o layout ideal? Eu falo, não sei, é o layout que nós vamos ter que estudar e encontrar juntos, né? Qual o tamanho de loja ideal? Olha, eu não sei qual é o seu tamanho de loja ideal, qual é o ponto que você tem, qual é o aluguel que você tem. Mas uma coisa eu te garanto, nós temos a solução que você precisa. Então, isso é tão poderoso. Já chegou cliente para a gente com uma loja de 400 e poucos metros quadrados, e ao começar o processo e entender, nós colocamos uma divisória no meio da loja. E essa loja virou uma loja de 150 metros quadrados, com os dispositivos para essa loja ir crescendo ao longo do tempo. Então, esse cliente, aquilo ali já foi o suficiente para ele começar no negócio, melhorou, cresceu um pouco mais, aumentou a loja, e hoje ele já está nos seus 400 metros. Então, a loja ideal é aquilo que, vamos dizer assim, esse estudo, aquele planejamento vai dizer, ao ponto que a gente hoje consegue utilizar softwares, Patrícia, para estudar o ponto onde esse cliente está. Então, esse software, ele vai me dar uma análise de demográfica, de
renda per capita, idade, se a maioria é homem ou mulher, se eu estou tendo êxodo ou migração para aquele ponto. Então, isso tudo são ferramentas que nós disponibilizamos aqui, que vai fazer com que a gente consiga dar o máximo de informação para esse cliente, para ele poder cravar o tamanho de loja, para ele poder cravar a localidade da sua loja, e com certeza, quando ele abrir, já está trilhado o caminho do sucesso aí, né? Sim, com certeza. E até saindo um pouco do script, em relação a isso que você está comentando, deve ter algum cliente, não que ele não saiba, mas quando ele contrata esse seu serviço, ele deve falar assim, né? Eu não tinha ideia que era tudo isso contratar a Montapet. Exatamente. Não tem. Exato. E quando a gente Porque você falou do crescimento ali de até 80%, né? Se eu não estou enganada. Eu costumo brincar muito, que eu costumo dizer até esse número, porque os que mais que dobram, eu não falo, não, que o pessoal fala que é mentira, né? Só que eu tenho vídeos que provam isso, tá? Porque então, não é o que a gente comentou, não é só o móvel, é um estudo de caso, é um estudo ali de perfil, de clientela que pode chegar. É incrível esse serviço de vocês. Exatamente, porque o mobiliário por si só, ele não é mágico, né? Apesar dele ser lindo, bonito, funcional, com uma durabilidade de mais de 5 anos aí, que a gente dá garantia, né? Mas isso tudo precisa de ter uma ciência empregada, precisa de técnica, precisa de conhecimento. E hoje, sim, eu peço a Deus que a gente corra aprendendo, mas graças a Deus a gente conhece um pouco desse mercado, imobiliário, montagem de imobiliário, Pet aí. Sim, sim, e por isso que é tão importante, né, criar esse layout aí tão bem planejado para esse sucesso todo da loja, né? Exatamente. Como que você enxerga, Ricardo, o futuro das lojas físicas no mercado pet? Vamos lá. O futuro das lojas físicas, ele foi muito abalado, né, ali no ano da pandemia aí, né, no ano do Covid. Essa dúvida veio muito à tona. Agora o varejo, né? O varejo, ele acabou, o varejo se reinventou, agora não tem a menor possibilidade disso acontecer mais, prático. E eu falo que isso é uma grande mentira, né? O ser humano é um ser relacional, então ele precisa de ter contato, principalmente humano com humano. Eduardo, mas você está ignorando aí esse avanço da omnicanalidade, né, do DISC, do clique e retire e tudo mais, é irreversível. Porém, o que eu estou dizendo é que cada vez mais o empresário ele precisa olhar para dentro do seu PDV e entregar uma experiência de compra agradável o bastante para que faça com que esse cliente saia da tela do computador ou do celular e vá à loja física comprar. Então, tudo aquilo que eu tinha falado, né, a respeito de se sentir bem dentro de uma loja, ter um bom atendimento, ter um sortimento de produto ok, que condiz com o local onde você está e atenda aos anseios dos seus clientes, isso tudo faz, inclusive, com que o fator preço do produto fique lá embaixo, o fator de tomada de decisão desse cliente. Então, o futuro da loja física é olhar cada vez mais aos anseios do seu consumidor, a entregar conveniência para esse consumidor, a entregar conforto para esse consumidor e entregar praticidade para esse consumidor. Então, esquece isso que a loja física vai acabar, não vai. Eu posso garantir isso para vocês, mas eu posso garantir também que aquelas lojas que não atentaram a essa modernização, elas estão fechando brutalmente. Elas não vão fechar, elas já estão fechando já há muito tempo. Então, quer ter uma loja bem bonita, bem sucedida, atente à experiência de compra para os seus clientes, ok? Isso é de extrema importância. E essa loja é uma loja antenada,
que atende esses anseios, com certeza ela vai ter o clique retire, ela vai ter todos os canais digitais ali que vão fazer parte ali dessa jornada. Pode ter absoluta certeza. Poxa, que legal, que legal. Que conselho você daria para quem está começando nesse segmento agora? Olha, um bom conselho que eu falo sempre aqui para os nossos queridos parceiros clientes é planejamento. Se você não se planejar, provavelmente a sua excelente ideia, o nome excelente que você escolheu para o seu negócio, ou até mesmo a sua capacidade, a sua habilidade de empresariar ou de atender os serviços clínicos, veterinários, estéticos, eles podem ir por água abaixo. Então, o planejamento, o estudo, ele vai minimizar e muito a probabilidade de erro. Tem aquele ditado que se quiser ir rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, vai acompanhado. E eu falo, acompanhado de bons parceiros. Tá aqui a Montapet, que te ajuda aí nessa jornada. Então, eu posso garantir. Um conselho bom é planejamento. E tem uma característica no empresário, um casal, né, de empresário veio aqui à fábrica, conhecer a nossa casa, a gente fechou o negócio aqui, foi muito legal, assinamos o contrato. Eles me perguntaram, falaram, Eduardo, você lida no B2B, você conversa com muitos empresários, eu faço isso o dia todo. E me fala uma característica que possa unir toda essa turma, desde o pequeno empresário, ao mega empresário, ao dono de rede de loja. Eu te falo assim, uma característica que tem do pequeno ao gigantesco é coragem. O empresário, para empreender, ele precisa de coragem mesmo. Abrir um CNPJ não é fácil, mas surfar ali com os benefícios que esse CNPJ vai trazer para você é muito legal, é realização. O empresário tem aquele bichinho de expansão, então monta a primeira já pensando na segunda e não pode ser diferente, né? E por aí vai. Então, é isso, né? Planejamento, coragem, vamos. E me surgiu uma dúvida aqui, na verdade, uma curiosidade minha. Se uma pessoa tem uma loja que ela não tem um layout muito legal e ela conheceu a Montapet lá na Pet South America na semana que vem, aí, essa semana. Esse layout vai depender muito, vocês derriçam aquela loja dela inteirinha e faz tudo do zero, ou vocês aproveitam algum espaço ali, ou é estudado de caso a caso realmente, Eduardo? É estudado caso a caso. Eu tenho clientes aqui que fazem o famoso complemento de loja, porque eu não posso simplesmente ser leviando bastante e falar assim, joga tudo fora e vamos começar tudo. Isso que eu pensei. Né? E isso acontece constantemente. Mas eu tenho que ser também parceiro bastante para falar, olha, se eu juntar isso com isso, não fica bom, não vai dar certo. Então, eu faço duas propostas nesse caso, uma que eu faço um complemento para ele e outra que eu faço essa loja por completo. Então, como indústria, eu tenho essa capacidade para atender esse cliente em um balcão, se necessário. Falei, Eduardo, e nós já fizemos isso, tá? Eu preciso saber de onde esse cliente está e o ponto onde pretende chegar. A viagem, eu preciso saber de onde ele está chegando, está saindo e aonde ele quer chegar. Agora, as paradas que ele vai fazer no meio dessa viagem, a gente define junto, né? Então, isso é muito importante. Eu já tive cliente que eu vendi para ele um balcão, hoje eu já montei 3 lojas, puro sangue, Montapet para ele. Então, Poxa, que legal. É entendimento e parceria mesmo, né? Aqui, se tem uma coisa que está no DNA da Montapet, a gente não tem a característica de empurrar mobiliário em nossos clientes, empurrar produtos nos nossos clientes. Isso não é uma característica nossa. Nós temos a missão de entender e ajudar cada ponto a ponto e fazer com que esse cliente amanhã ou depois possa ligar para a gente e falar, olha, eu estou montando outra loja, essa aqui, vocês fizeram essa mudança, aumentei 30%, 40%, 50%, dobrei venda. Eu acho que essa é a nossa missão como empresários e parceiros aqui. Sim, que satisfação. E para a gente encerrar a nossa entrevista, a Montapet, ela atende a clientes em todo o Brasil? Atendemos. Essa é uma característica
da minha profissão, que eu falo que eu sou apaixonado, né? Conhecer pessoas, culturas, negócios e ter amigos no Brasil inteiro, né? Então, enquanto a gente faz business, a gente constitui amigos no Brasil todo. Hoje a gente tem loja, a gente está em Betim, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, mas a gente tem loja montada no Acre, no Rio Grande do Sul, eu tenho loja no Macapá, em Rondônia, eu tenho loja na Bahia, em Sergipe, por aí vai. Então, tem loja no Brasil inteiro, e isso pra gente é muito legal. A gente tem não só essa capacidade produtiva, mas também a nossa equipe de expedição, de montagem, ela atende todo o Brasil. Então, fechou o negócio com a Montapet, a nossa equipe de montagem, a nossa frota de caminhão vai parar na sua porta, vai descarregar esse mobiliário, vai montar todo aí dentro da sua loja e vai deixar tudo certo. E hoje a Montapet atende não só o Brasil. Eu tive a oportunidade de ir na feira Global Expo em Orlando, onde eu conheci a grata... os privilégios da vida aí de conhecer o Mário e a Maria, são 2 empresários chilenos, né? No qual agora a gente vai montar a segunda loja para eles lá. A gente montou uma loja linda e a segunda já está descarregada, o mobiliário está todo lá no chão, só aguardando nossa equipe de montagem chegar lá para fazer essa segunda. E aí sim, uma mega loja de aproximadamente, está dando lá, se não me engano, uns 800 a 1.000 metros quadrados de salão de venda de loja. E então, Montapet rompendo não só as fronteiras do Brasil, mas já da América do Sul aí, né? Oh, maravilha! Meu Deus, que Deus prospere muito na vida de vocês. Bem. Deixa aqui registrado pra gente, Ricardo, as redes sociais, para que todos possam seguir vocês, prestigiar, compartilhar, curtir. Olha, estamos aí, @oficialmontapet, né? Então, com todas as nossas informações. Eu tenho o meu pessoal, que é eduardo.busatos, né? Que é a nossa empresa matriz aqui. E, assim, procura a gente aí, que eu tenho certeza que você vai nos encontrar. A gente é muito acessível, tá bom? Eu percebi. Foi acessível, porque essa entrevista aqui, ela calhou certinho. Tinha que ser você que hoje. E, Eduardo, em nome do programa, eu queria agradecer, assim, pelo seu tempo precioso, por contar com a gente, assim, essa sua história, a história da Montapet. Muito obrigada de coração por ter participado, por ter aceitado esse convite, viu? E eu que agradeço, né, o convite aí para contar um pouquinho da nossa história, o que a gente tem feito aí para os nossos clientes Brasil afora. E a Montapet está de portas abertas aqui para receber vocês e todos os nossos futuros parceiros aí Brasil afora, né? Com certeza. E teremos fotos e vídeos lá na Pet South América. Essa entrevista aí vai pro ar na próxima sexta-feira, mas a gente vai com certeza nos ver aí em poucos dias. Exatamente. Te aguardo lá no stand e estamos aqui à disposição. Obrigado. E eu convido você aí que está nos assistindo para a entrevista da próxima semana. Te espero lá. Eduardo, até breve. Muito obrigada. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.